Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de auditoria focado na prova do ICMS Rio de Janeiro 2014, tá? O foco do nosso curso, como não poderia deixar de ser, questões da Carlos Chagas, tá? Mas a gente vai complementar com questões de outras matérias, principalmente questões de bancas famosas, mas que ocorreram provas aí no final de 2013, primeiro semestre de 2014, beleza? Para a gente conseguir consolidar aí o curso da melhor forma possível. Embora, se vier no mesmo nível que veio a prova, né, pessoal, de janeiro de 2014, que muitos de vocês devem ter feito, o nível estava muito tranquilo de auditoria, né, cobrando questões literais e bem batidas, tá? Mas a gente tem que estar preparado também para uma mudança de postura da Carlos Chagas, tá? Então, a gente não vai fazer só questões fáceis, como foi a prova do ICMS Rio de Janeiro, lá de janeiro de 2014, não. Beleza? Então vamos ver como é que vai ser dividido essas nossas 7 aulas. Então vamos ver como é que a gente separou aqui para vocês a agenda dessas 7 aulas que a gente vai ter. Pessoal, então essas 15 horas a gente vai dividir em 7 aulas, começando hoje, né, com essa nossa aula 1, falar um pouquinho da introdução ali de auditoria, os principais conceitos, as principais normas profissionais, né, vamos falar de sigilo, ética, etc. E na segunda metade, os 2 últimos blocos, a gente fala a distinção entre auditoria interna e auditoria independente, tá? Carlos Chagas gosta desse tema. Na aula 2, vamos falar um pouquinho de planejamento, supervisão e controle de qualidade e risco de auditoria. Tá? Aula 3 a gente vai focar bastante em documentação de auditoria e controles internos, tá? Aula 4, uma das mais importantes, a gente vai falar dos testes de auditoria, dos famosos testes de auditoria, beleza? Na aula 5, um tema mas um tema um pouco mais complexo, tá? Tem gente que tem mais dificuldade, que é a amostragem e um outro assunto importante, estimativas contábeis. Começou a cair bastante, tá? Independentemente da banca, nos últimos tempos, estimativas contábeis. Na aula 6, pessoal, a gente vai falar de temas mais pontuais, aí aqui eu vou chamar a atenção para vocês em relação a transações e eventos subsequentes, contingências e representações formais, também conhecido como carta de responsabilidade da administração. E vamos finalizar o nosso curso, pessoal, falando, né, de utilização do trabalho de outros profissionais, sejam especialistas, auditor interno, etc. E o foco maior, claro, na aula 7, opinião do auditor independente, né, o relatório, os chamados relatórios de auditoria independente, que muitas bancas ainda trazem com a nomenclatura no edital, né, ainda trazem com a nomenclatura antiga, parecer, né, adverso, parecer de auditoria, etc. Beleza? A gente vai ver, obviamente, com a atual legislação, chamando de relatório de auditoria, ok? Pessoal, basicamente, para quem nunca viu auditoria, tá? Trazendo um fluxo de auditoria aí para vocês se contextualizarem, tá? Tudo começa, o trabalho do auditor, isso aí não é específico do auditor, né? Todo trabalho a gente começa geralmente com um planejamento, né? Depois a gente vai executar, no caso do auditor, ele vai executar os seus testes de auditoria, né? E dentro disso a gente vai ver a avaliação de risco, vamos ver a amostragem, etc. E vai encerrar o documento final do auditor, relatório de auditoria, tá? Então, ao longo do curso a gente vai passar por cada ponto desse aqui, mas era bom para vocês terem uma ideia do que é como é que é a dinâmica de uma auditoria, ok? E antes da gente entrar nos assuntos principais dessa nossa aula 1, pessoal, a gente vai falar, eu gosto de trazer, quem já fez aula comigo sabe que eu sempre trago esses slides aqui antes, né, essas definições importantes que eu chamo, que eu gosto de trazer agora, por quê? Porque ela aparece em diversos pontos das normas, tá? Em diversas normas de auditoria, principalmente as técnicas de auditoria, essas nomenclaturas que a gente vai ver agora, elas vão aparecer. Então, para não ter que ficar explicando toda hora, tá? A gente já aborda isso aqui no começo e é bom que vocês tenham esse entendimento. E uma outra coisa, pessoal, eu não vou ficar lendo slide aqui, tá? O slide também, novamente, né? Quem já fez aula comigo sabe, os slides eles são mais completos, mais carregados, mas é justamente para vocês terem um material aí também, né, de consulta, ok? Então eu vou explicando mesmo os principais pontos de cada slide. Essa expressão aqui, ó, quem já deu uma lida, mesmo que seja bem rasa, bem superficial, em qualquer norma, já viu essa expressão, estrutura de relatório financeiro aplicável, que é o que, pessoal? É a estrutura de relatório financeiro que a empresa vai ter que adotar, que a administração vai ter que adotar,
tá? Eu gosto de fazer uma relação, gosto de trazer uma expressão que é o seguinte, é a regra do jogo, tá? Então, se você está auditando a Petrobras, ela tem uma série de normas, ou melhor, tem várias normas que ela tem que seguir, tá? E ela tem uma série de demonstrações que ela tem que apresentar para vocês, né, para os usuários em geral, e também cumprir esses requisitos, tá? O auditor, quando vai auditar a Petrobras, ele vai ver o seguinte, olha, será que a Petrobras está cumprindo aquela regra do jogo, aquela estrutura do relatório que ela deveria adotar, tá? Para elaborar suas demonstrações contábeis? Basicamente isso é que é uma estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Uma outra expressão que cai bastante são as afirmações, e às vezes vem nível de afirmações, tá? O que é a mesma coisa. Afirmações, pessoal, são aquelas declarações da administração. Vamos imaginar, e a partir de agora, toda vez que eu desenhar isso aqui, vocês fingem que é um balanço patrimonial, beleza? Vamos imaginar cada saldo ali no balanço patrimonial. Cada saldo desse, ó, no caixa, clientes, imobilizado, etc., cada saldo desse é uma afirmação que a administração está fazendo para o usuário, tá? Ela está falando que lá em 31/12 de 2013, por exemplo, ela tinha lá 5 milhões na conta caixa. Isso é uma afirmação que ela está fazendo, tá? Então, toda vez que falar nível das afirmações, pense nesse nível aqui, nível do saldo, né? Nível daquelas afirmações realizadas pela própria empresa, tá? Um outro exemplo, nota explicativa, tá? Nota explicativa também é considerado o quê? Uma afirmação por parte da administração, beleza? Natureza, época e extensão do procedimento de auditoria. Pessoal, isso aqui também as bancas adoram, né? E vocês vão verificar muitas vezes essa expressão. Natureza, a gente tem que perguntar o seguinte, qual, tá? Tem alguns questionamentos aí para a gente fazer. Qual que é o teste que o auditor está aplicando? Qual que é a técnica que ele está aplicando? Beleza? Então, a natureza de um procedimento de auditoria tem a ver com a finalidade daquele teste, tá? A gente vai ver lá na aula 4, teste de controle, o auditor está interessado em avaliar os controles internos, né? Procedimento substantivo, avaliar mais aquela afirmação, aqueles números, né? Aqueles saldos contábeis, transações, etc. Beleza? Época, pessoal, de um procedimento de auditoria, a gente vai perguntar o seguinte, quando? Tá? Em que momento vai ser realizada aquela auditoria? Em que momento vai ser aplicado aquele procedimento de auditoria? Beleza? Então, seria esse segundo. E o terceiro, extensão, pessoal, talvez o mais fácil dele, tá? É quanto. A gente pode fazer essa pergunta do quanto, beleza? Por que quanto? Porque é o tamanho da amostra que o auditor vai definir. O auditor, ele trabalha por amostragem, tá? Isso 99% das vezes ele utiliza a técnica de amostragem, beleza? Então a extensão é quanto que o auditor está avaliando, está aplicando, né, em relação àquele procedimento, beleza? Então essas seriam expressões também que a gente tem que guardar. E as últimas, né, o último slide, distorção, pessoal. Distorção é toda a diferença encontrada pelo auditor, né, daquilo que ele que necessariamente deveria tá publicado, classificado ou mensurado ali pela empresa, né? Então vamos supor que ele encontrou no saldo da conta bancos, tinha que estar lá R$3.000, tá? Ele encontrou uma publicação de R$4.000, né? Uma afirmação da empresa que ela tinha R$4.000, na verdade ela tinha 3. O que ele encontrou aqui, pessoal? Encontrou uma distorção, tá? Se vai ser relevante ou não, aí é uma outra análise que ele vai fazer. O auditor está preocupado só com distorções relevantes, beleza? E sócio encarregado do trabalho, pessoal, sempre que cair essa expressão, pensem no auditor-chefe, tá? No auditor que vai realmente assinar lá o relatório ao final dos trabalhos, no auditor que vai comandar aquela auditoria, que, em última instância, é o responsável por aquela auditoria, beleza? Bom, dito isso, vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho dos principais temas aí da nossa aula de hoje, começando com origem e conceituação, mas agora, nesse momento, né, com origem, pessoal, não cai muito, tá? Mas já foi cobrado em todas as bancas e é bem simples, tá? Origem de uma auditoria, e aqui a gente está falando de auditoria independente, ela basicamente vem da necessidade que as empresas familiares tinham quando precisavam, né, expandir os seus negócios. Aí elas precisavam abrir capital, tá? Ou pelo menos se financiar de uma forma, precisavam de terceiros, né, financiando aquela empresa que até aquele momento era familiar, só que a pessoa que vai investir, ou que vai até emprestar, ou que vai mesmo ser acionista dessa empresa, que está passando por esse processo, né, de familiar para capital aberto, ela precisava o quê, pessoal? De uma credibilidade naqueles números, né, que a empresa estava passando.
né? A empresa, quem monta as demonstrações contábeis é a própria empresa. Então, o terceiro, o usuário, né, ele precisava do quê? De uma credibilidade maior daqueles números, se eles realmente são os números que deveriam constar nas demonstrações. E aí, para aumentar essa credibilidade, pessoal, é que surgem as primeiras firmas de auditoria. Um terceiro de fora da empresa, tá, ratificando, né, a fidedignidade daqueles números. Basicamente é isso aí, e é o que geralmente, com essa explicação, vocês conseguem geralmente acertar as poucas questões que tem sobre esse tema, beleza? Já as normas profissionais e técnicas, aí esse tema cai mais, e esse tema a gente vai ver com mais profundidade, ok? Essa é a nova configuração, pessoal, está lá no site do IBRACON, tá? Essa é a nova configuração, nova desde 2010, mas que a gente ainda continua considerando nova, mesmo porque as bancas ainda insistem em trazer as normas de até 2009, em alguns momentos, tá? Cada vez tem sido mais raro, mas isso ainda acontece. Então, a gente ainda continua chamando de novas normas profissionais e técnicas de auditoria. O que a gente precisa, né, para o nosso curso, pessoal? As normas profissionais do auditor independente, que são as chamadas NBC-PAs, tá? P de pato, e as normas técnicas de auditoria independente, as chamadas NBC-TAs. Ok? Essas são as mais cobradas. A gente hoje, especificamente hoje, a gente vai ver um pouquinho da NBC-TI 01, que é a norma que fala de auditoria interna, também bastante cobrada. A Carlos Chagas, nesse ano de 2014, tem adorado cobrar isso, tá? Cobrou bastante essa norma na prova do Rio de Janeiro, tá? ICMS Rio de Janeiro 2014. Então, a gente vai ter uma atenção especial também em relação a essa norma, ok? Só para vocês terem uma ideia, como é que a Carlos Chagas cobrou isso em 2010, não acredito que venha mais dessa forma, né? Lembrando que 2010 foi justamente quando começou a vigência dessas normas. Aí ela cobrou, fez só para a gente começar a aquecer, ela fez esse tipo de cobrança aqui, olha só. As normas brasileiras que estabelecem os preceitos de conduta para o exercício profissional, especificamente para aqueles que atuam como auditores independentes, são estruturadas como NBC-TI, PI, TA, PA ou TP. Pessoal, profissional, a gente tinha que lembrar da letra P, tá? De auditoria independente, a gente tinha que lembrar da letra A. Então, são as normas brasileiras profissionais de auditoria independente, tá? Que se refere aí a essa questão NBC-PA, tá? Não preocupem muito com essa questão, não acredito que venha dessa forma, só como eu disse, para a gente ir aquecendo. Pessoal, uma outra coisa que tem sido cobrado bastante de 2013 para cá, tá? É a questão de trabalhos de asseguração. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos, tá? Primeiro, asseguração é gênero, ok? Auditoria é espécie, tá? Esse é o primeiro entendimento que vocês têm que entender. Então, trabalhos de asseguração, pessoal, eles podem ser divididos em uma asseguração razoável, que é o que nos interessa, o exemplo é a auditoria, tá? Então, toda vez que eu falar asseguração razoável, você vai saber que está se tratando de auditoria, tá? E tem também a asseguração limitada. O exemplo mais clássico é revisão. Desses dois, pessoal, qual que a gente tem, gera maior confiança, tá, para os usuários da informação? A asseguração razoável, tá? Como o auditor ele não consegue nunca, tá? Nunca ele consegue ter 100% de segurança naquele seu trabalho, quando ele tem uma asseguração razoável, né, quando ele executa a auditoria, já é suficiente para ele opinar sobre aquelas demonstrações contábeis, beleza? Então é isso que se exige do auditor independente, quando ele está praticando essa auditoria das demonstrações contábeis, tá? Por que isso, pessoal? Porque o auditor independente, ele não faz necessariamente só trabalhos de asseguração. Tá? Necessariamente ele não faz só isso, ele pode fazer trabalhos que a gente chama de não asseguração. E o exemplo mais clássico, né, que todo mundo aí já escutou falar, é o trabalho de consultoria realizado pelo auditor independente, beleza? Então, quando o auditor faz consultoria, né, quando presta consultoria para uma empresa, ele não está fazendo trabalho de asseguração, ok? Quando ele está fazendo uma auditoria independente, né, ou também chamado de auditoria externa, aí ele está fazendo trabalho de asseguração razoável. Beleza? Isso basicamente é o que vocês têm que saber. Aliás, falta um ponto, né, que são 3 partes, isso tem sido mais explorado pelas bancas também. Nesses trabalhos de asseguração, a gente tem 3 partes envolvidas, tá? Primeiro, a empresa, tá? Segundo, a parte interessada, também chamada de usuários da informação. E terceiro, o próprio auditor, tá? Então, vocês têm que saber que são 3 partes aí.
Pessoal, tipos de auditoria, vocês têm que mais saber que existe, tá? Essas. A auditoria das demonstrações contábeis é o foco do nosso curso, também chamada de auditoria independente e também chamada de auditoria externa, tá? A auditoria de conformidade pode vir também auditoria de compliance, beleza? Mas não é o foco aqui do nosso curso e geralmente não cai para a área fiscal, tá? A auditoria operacional é aquela que está preocupada com eficiência, efetividade, eficácia, tá? Economicidade, etc. Tá? Também não é o foco nosso. A auditoria fiscal são vocês, né? Todo o fisco estadual, municipal e federal. Ambiental também só precisa saber que existe. Governamental, aí sou eu, né, pessoal? Não me apresento geralmente para a gente ganhar tempo no começo, mas eu trabalho na CGU, tá? Controladoria Geral da União. Então, eu sou o quê? Auditor governamental. Eu faço auditoria governamental. Beleza? E a auditoria interna, que pode estar tanto no âmbito do setor público quanto do setor privado, é o nosso foco da segunda metade dessa aula 1. Beleza? Bom, esse slide, pessoal, queria chamar a atenção para essa parte aqui. Essa aqui eu faço questão de ler e ler com calma, tá? Que é a finalidade da auditoria independente, tem sido cobrado. Isso está lá na NBCTA 200, que é a mãe de todas as normas, tá? Geralmente os alunos perguntam, professor, por onde eu começo a ler as normas de auditoria? Por essa, sem dúvida nenhuma, pela NBCTA 200, tá? Ela define o seguinte, pessoal, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso aqui está bem ligado àquela origem da auditoria que eu falei, né? De aumentar a credibilidade ali daqueles dados. E quem são os usuários, pessoal? Investidores, fornecedores, acionistas, tá? Tem uma gama aí de interessados no trabalho do auditor independente, beleza? Como é que ele alcança isso? Expressando uma opinião sobre se as demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas. Aí aqui vem um ponto muito importante, ó, em todos os aspectos relevantes. Para o auditor, ele só está interessado no que é relevante para as demonstrações contábeis, tá? Naquilo que pode impactar a opinião dos usuários daquela informação, beleza? Em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Lembrem que eu já defini o que é isso, né? Aquela regra do jogo. Então, o auditor, basicamente, o que ele faz? Ele pega as demonstrações contábeis, tá? Aplica os testes e vai verificar o seguinte, olha, realmente esses números são fidedignos. Realmente essa apresentação que a empresa essa forma, né, como ela está apresentando os seus dados, suas demonstrações contábeis, ela está de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Basicamente, é o trabalho do auditor, ok? Objetivos gerais, pessoal, do auditor. Ele tem que obter aquela segurança razoável, lembrando que qualquer questão que falar que é uma segurança absoluta ou uma segurança total, está errado, tá? E ele quer saber o quê? Se aquelas demonstrações têm ou não distorções relevantes. Também qualquer questão que falar irrelevante ou coisas do gênero, está errado, beleza? E aí ele vai apresentar um relatório, sempre por escrito, sobre essas demonstrações contábeis. Os objetivos gerais são esses dois, ok? Requisitos para uma auditoria, pessoal. Primeiro requisito, requisito ético, tá? Isso aqui, esse slide tem sido cobrado de forma literal também, ó. Isso aqui é bom que vocês entendam, mas se não entender vai ter que decorar mesmo, tá? Esses 5 princípios de ética aí estão tanto na NBCPA 01, que é uma norma profissional de auditoria independente, como também está lá no Código de Ética da Federação Internacional de Contadores, do IFAC, beleza? E tem que ser seguido aí pelos auditores, ok? Não só pelos auditores, mas por todos os contabilistas, tá? Mas o que interessa para a gente aqui é o auditor. Então, olha só, pessoal, vai ter que seguir a integridade, né, o princípio da integridade. Objetividade, aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Objetividade aqui significa imparcialidade, tá? O auditor tem que ser imparcial nas suas decisões, beleza? Competência e zelo profissional, tá? Zelar por aquilo, por aquela sua atividade. Confidencialidade, também chamada de sigilo, tá? A gente vai ver aqui, teve uma alteração importante nessa norma, agora em 2014, tá? Então a gente tem que saber também. E comportamento ou conduta profissional, tá? Então lembrando que isso aí é exigido de todo o contabilista, mas, e claro, né, também é exigido do auditor, que é o que nos interessa, ok? Aí aqui, pessoal, tem alguns outros pontos do Código de Ética do Contabilista, tá? Resolução 803, que às vezes cai também, mas deixo para vocês lerem aí. O mais importante são aqueles 5 princípios, beleza? Um outro requisito, que também tem caído bastante, é o requisito do ceticismo profissional, tá? O auditor ele tem que ser cético
na condução ali da sua auditoria. Esse ceticismo, pessoal, é o quê? Não acreditar em qualquer coisa, tá? Não é qualquer informação que a administração te deu, que a empresa que está sendo auditada te deu, você tem que ter uma postura questionadora. Isso, às vezes, aparece até nas questões, tá? Essa exigência de postura questionadora por parte do auditor, tá? Então, ele vai ter que ser cético, vai ter que ter essa postura. E aqui alguns exemplos, né, de quando ele tem que tomar cuidado com isso, né, aplicar esse ceticismo profissional ao longo de toda a condução da auditoria, mas principalmente nesses 4 pontos. Vou chamar a atenção só desse primeiro, ó, evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas. Às vezes ele pergunta uma coisa para a empresa responde. Aí ele circulariza um terceiro, tá? A gente vai ver isso lá na aula 4. Ele pergunta uma outra coisa para um terceiro e aí essa mesma coisa, né, para um terceiro, e o terceiro responde de forma diferente. Então, ele vai ter que ter o quê? Uma postura questionadora, um ceticismo profissional aí, para buscar novas evidências de quem está falando a verdade. Basicamente é isso, ok? Ceticismo profissional, então, aí tem mais alguns exemplos. O terceiro requisito, pessoal, julgamento profissional, tá? Julgamento profissional tem a ver com a soberania, beleza? Com a soberania do auditor. A partir do seu julgamento, daquela experiência que ele já tem, do conhecimento, não só em relação à empresa, mas em relação ao segmento que ele está auditando, tá? Ele vai formando ali o seu julgamento profissional, aquela sua soberania para decidir se aquilo é uma distorção relevante, se não é, tá? Se a opinião dele vai ser com ressalva, se vai ser adversa, etc. Tá? Então, em vários momentos, né, o auditor necessita, né, de aplicar esse julgamento profissional, como, por exemplo, também chamando a atenção só de uma situação, a materialidade e o risco de auditoria. Quem define isso, o que é material, o que não é, tá? Para aquela demonstração, a gente vai falar disso em outra aula, é o próprio auditor. Não tem uma regrinha básica que ele tem que aplicar, tá? Isso vai depender do julgamento profissional dele, ok? Beleza? E o último requisito, conduzir a auditoria em conformidade com as NBC-TAs, né, pessoal? Não tem razão a gente ficar estudando aqui, gastar um curso todo só falando de NBC-TA, se ele não precisar seguir essas normas, tá? Então, essas normas guiam o auditor na condução dos seus trabalhos e ele deve seguir todas que forem aplicáveis, obviamente, né? A gente tem mais de 30 normas, para algumas auditorias não se aplicam algumas delas, ok? Outra norma bastante importante, pessoal, é a NBC PA 290, que trata de independência, tá? Essa NBC PA 290, ela tem sido cada vez mais cobrada, beleza? E para começar a falar disso, a gente tem que saber o seguinte: para o auditor, não basta que ele tenha uma independência de pensamento. O que é isso? É não deixar influenciar por ninguém, tá? Então, ele ele deve ter essa independência de pensamento, essa imparcialidade, né, em relação ao seu julgamento profissional. Mas para o auditor, pessoal, não basta isso. Ele tem que também aparentar essa independência, senão ele perde toda a credibilidade, mesmo mantendo a independência de pensamento, né? Aqui vale aquela máxima lá da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Aqui é a mesma coisa. Para o auditor não basta que ele tenha uma independência, que ele tenha uma imparcialidade de pensamento ali, no seu pensamento, mas ele tem que também aparentar essa independência, beleza? Essas 5 situações, não é exaustivo, mas são as que estão na norma, tá? Na NBC-PA 290. Segundo essa norma, a independência ela pode ser afetada por uma ameaça de interesse próprio, por uma autorrevisão, por uma defesa de interesses da entidade auditada, por uma familiaridade ou por uma intimidação, beleza? Vamos explicar rapidamente cada uma delas. Ameaça de interesse próprio, pessoal, geralmente as bancas gostam de falar de ameaça de interesse financeiro. O que é isso? Olha, eu tenho lá 90% do meu patrimônio está investido na Vale, tá? Na Vale, na antiga Vale do Rio Doce aí, na Vale, beleza? Só que eu fui contratado pela Vale para auditar, fazer aquela auditoria, beleza? O que é isso, pessoal? Gerou uma ameaça de interesse próprio, tá? Mais especificamente uma ameaça de interesse financeiro. E eu tenho interesse financeiro nessa companhia, tá? Então isso pode gerar o quê? Pode afetar o quê? A minha independência, tá? Nesse volume que eu falei, com certeza afetaria, tá? Ele não poderia pegar essa auditoria, beleza? Autorrevisão. O que é essa ameaça de autorrevisão? É ele auditar um trabalho que ele mesmo fez, né? Vamos supor que ele era o contador da empresa, que está sendo agora auditada, ele era o contador da empresa no ano passado e agora virou o auditor que vai auditar essa empresa, vai auditar as demonstrações contábeis dessa empresa. O que a gente tem? Uma ameaça de autorrevisão, tá?
uma ameaça de independência, né, por autorrevisão. Defesa de interesses da entidade auditada. Pessoal, isso aqui vai acontecer quando o auditor já está há mais tempo ali trabalhando naquela empresa, tá? Então, por mais que ele tente manter aquela independência, aquela aparência de independência, pode ser o caso dele começar a defender os interesses dessa empresa auditada, dessa entidade auditada, tá? Isso, obviamente, gera uma ameaça à independência, aquele seu julgamento profissional que ele tem que ter ali para decidir sobre uma situação em que ele precise, né, desse julgamento, dessa experiência, ok? Familiaridade, pessoal, isso aqui houve uma mudança forte nessa norma, tá? Antes se falava, né, em questão de laço sanguíneo, até segundo grau, etc, etc. Agora não tem mais isso, tá? O que a gente tem que prestar atenção para ver se isso gera ou não uma ameaça por familiaridade, né? Se essa relação gera ou não. Primeiro a gente tem que ver, pessoal, a hierarquia, tá? Então, olha só, se o auditor, vamos supor que o auditor é o auditor-chefe, tá? A gente está falando agora do auditor-chefe, ele tem influência na opinião ali do seu relatório de auditoria, beleza? É o sócio encarregado do trabalho. Então, ele está numa posição hierárquica de influenciar aquela auditoria, beleza? Aí, vamos supor que o pai dele é diretor daquela empresa auditada. Pessoal, um diretor tem também uma posição hierárquica significativa para influenciar ali, no caso das demonstrações contábeis. E há uma relação, óbvio, né, pessoal, de pai e filho, tá? Então não precisa nem justificar essa familiaridade aqui. O que acontece, pessoal? Nesse caso, gera uma ameaça à familiaridade, porque cumpriu os dois requisitos, a hierarquia, né, dos dois envolvidos e a relação de relação familiar. Só que o que é uma outra inovação, vamos dizer assim, da norma, pessoal? Essa familiaridade não é só em relação à questão sanguínea, tá? Vamos supor que é um sogro, tá? Agora é o filho e o sogro, tá? O normal, né, não vou entrar em cada caso aqui, mas o normal é que haja, sim, uma relação de familiaridade entre esses dois. Então, se eles tiverem os dois, o sogro e genro, em posição hierárquica capaz de influenciar tanto a auditoria quanto as demonstrações, gera, sim, afeta, sim, a ameaça à independência, beleza? E intimidação, pessoal, é qualquer coação, né, que o auditor possa sofrer, ameaça, etc, tá? Então, isso também gera uma possível perda de independência, ok? Quando são identificadas algumas ameaças, né, ou ameaças relevantes, o auditor vai ter que fazer o quê, pessoal? Aplicar salvaguardas adequadas para eliminar essa ameaça ou para reduzi-la ao nível aceitável. E tudo que é relevante em auditoria a gente documenta. Exemplo de uma salvaguarda, pessoal. Aquele exemplo que eu falei que eu tenho 90%, eu auditor, né, tenho 90% do meu patrimônio investido na empresa que eu vou auditar. Nesse caso, só tem uma salvaguarda que eu tenho que aplicar. Vender todas as ações, tá? Ou ficar com uma quantidade mínima ali dessas ações, beleza? Só essa que pode ser a salvaguarda que eu posso aplicar. Ou me tiram daquele trabalho, beleza? Aí aqui, pessoal, a gente tem alguns slides falando dessa perda por interesse financeiro, né? Que, como eu falei, está dentro de interesse pessoal, né? A gente tem um interesse financeiro e é geralmente o mais cobrado, tá? Aí dei uma lida, o principal da norma está aqui, nesses slides, beleza? A gente não precisa perder muito tempo com isso. Aquela explicação que eu dei no início já é suficiente para boa parte das questões, tá? Então, em relação à ameaça à independência, o auditor identifica essa ameaça, beleza? Avalia se ela é relevante, se ela é importante e, se for, aplica as salvaguardas necessárias. Basicamente, é o fluxo que o auditor vai fazer. E essa avaliação, a gente vai ver quando a gente falar de planejamento, pessoal, essa avaliação ela é feita antes dele aceitar o trabalho, ok? Sigilo, pessoal, essa que eu falei, ó, que a norma mudou, tá? Agora é uma norma geral, não só para o auditor, essa é uma norma geral para os profissionais de contabilidade, tá? E revogou a NBC-P 1.6. Então, cuidado com materiais aí produzidos até março de 2014, porque essa norma foi revogada em março de 2014, tá? O que vale agora, NBC-PG 100, beleza? A regra é o sigilo, a regra é a confidencialidade, tá? Quando que o auditor ele pode, né, no caso aqui, como eu falei, a norma é para os profissionais de contabilidade, mas vamos focar na auditoria, né? Quando que ele pode, pessoal, divulgar a informação? Quando for permitida ou às vezes até exigida por lei, tá? E também quando for autorizada pela empresa auditada, né, pelo cliente,
e quando a divulgação nesse caso, é exigida por lei, tá? Então, quando for permitida por lei e autorizada, ou no caso de exigência, aí não precisa, obviamente, de nenhuma autorização do auditado, beleza? Essas seriam as duas, ou melhor, são três, né? Essas seriam as três exceções, tá, ao sigilo. A terceira, dever profissional daquela divulgação e não for proibido por lei, tá? Então essas três são as exceções à regra do sigilo, à regra aí da confidencialidade, beleza? Quando solicitado, pessoal, isso aqui encaixa dentro ali das normas, né, da determinação legal ou normativa. Mas quando for solicitado pelo CFC ou pelo CRC, desde que seja por escrito e de forma fundamentada, tá? O auditor independente, ele pode e deve dar acesso aos papéis de trabalho, aos seus papéis de trabalho, até mesmo para passar por uma revisão ali de qualidade, uma revisão profissional daquela sua atuação, beleza? Pessoal, o último ponto aqui, rotação dos responsáveis técnicos de auditoria, da equipe de auditoria, tá? Segundo a NBCPA 290, quando for uma entidade de interesse público, tá? O auditor ou o sócio encarregado, o auditor-chefe, ele pode ficar até 5 anos consecutivos na empresa e depois, pessoal, ele tem que sair podendo voltar só a partir de 2 anos, tá? Então ele fica como se fosse numa quarentena ali, apartado, né, vamos dizer assim, daquela auditoria, tá? Ele não pode estar à frente daquela auditoria durante 2 anos e aí depois ele pode voltar, tá? A norma agora fala de rotação dos responsáveis técnicos, isso é a norma de auditoria, tá? Anteriormente a gente falava da rotação da firma de auditoria, ainda tem legislação falando disso, tá? Mas o que, segundo as normas de auditoria, agora é a rotação dos responsáveis técnicos, beleza? E há exceções, né? Aqui a gente tem 2, quando a continuidade foi essencial para aquela auditoria, vamos supor que está passando um processo de fusão, tá? Então, do 5º para o 6º ano, ainda não concluiu essa fusão. Pode ser interessante o auditor continuar mais 1 ano ali, porque ele já participou do processo como um todo, tá? E entidades de auditoria de pequeno porte, às vezes o auditor é uma firma individual, né, trabalha sozinho, nesse caso também ele pode haver uma revisão por pares, que a gente chama, beleza? Em relação àquele trabalho executado pelo auditor individual. Ok? Pessoal, aqui a gente encerra então essa nossa primeira parte. Nessa primeira parte o foco foi a teoria mesmo, tá? E agora na parte 2 a gente volta resolvendo diversas questões sobre esse tema aqui inicial. Ok? Então até lá.